Glória a Deus. Dia de meditarmos em Apocalipse capítulo 16. Enquanto você vai abrindo na sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 16. Neste capítulo, nós vamos ler acerca das 7 taças, que são os 7 últimos flagelos de Deus, da justa ira de Deus, sobre toda a humanidade corrupta, e as coisas referentes a essas 7 taças terão lugar na segunda metade, já nos últimos 3 anos e meio, já no fim da grande tribulação, dos 7 anos da grande tribulação. 7 anos marcados por estes eventos que nós estamos lendo no Apocalipse, representados pelos 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Amém? Então nós já vimos os acontecimentos ligados aos 7 selos. Terminamos quarta-feira os acontecimentos ligados às 7 trombetas e agora às 7 taças. Vamos ler então esse texto do capítulo 16 de Apocalipse. Todos abriram? Aleluia. Então vamos ler juntos. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e as fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Então, nós vimos em um único capítulo o que acontecerá quando forem derramadas, uma após outra, as 7 taças da justa ira de Deus. Esse texto é um texto bem resumido dentro do Apocalipse. Vocês que estão acompanhando desde o início de janeiro estão vendo que o texto dos 7 selos e das 7 trombetas foram maiores. E o das 7 taças estão aqui todos reunidos em um único capítulo, esse capítulo 16. E nós vamos ver nesse slide próximo agora, né, cada um dos cálices da ira de Deus, cada uma das 7 taças da ira do Senhor, aqui resumida numa única frase. No versículo 2, nós lemos o derramamento da primeira taça. O que acontece? Os ímpios serão afligidos por úlceras malignas. Esse é o evento ligado à primeira taça da justa ira de Deus. Os homens que não creem em Deus, que não têm Deus, que não são submissos a Deus, não têm o selo de Deus, não têm o Espírito de Deus, não creem na palavra de Deus, eles serão castigados com úlceras malignas que se espalharão por todo o seu corpo. Ou seja, estes homens ficarão ali feridos por úlceras cancerígenas da cabeça à planta dos pés e vão sofrer muito por essa primeira taça. O versículo 3 que nós lemos está a segunda taça. O evento da segunda taça está ali resumido. As águas do mar serão transformadas em sangue. E o que vai acontecer então com os peixes do mar? A fauna e a flora marinha morrerão
completamente. Vocês estão lembrados que nos 7 selos, nos primeiros eventos, os 7 selos, dividindo a humanidade em 4 partes, uma quarta parte vai morrer e uma quarta parte dos recursos naturais também vão ser destruídas. Durante as 7 trombetas, uma terça parte das 3 que sobraram, uma terça parte. E então, depois das 7 trombetas, sobrou a metade da humanidade, a metade dos recursos hídricos, dos recursos de alimento. No caso do mar, os peixes do mar que os homens pescavam, não vai haver mais pescaria no mar, não vai se alimentar mais dos peixes do mar, porque todos vão morrer por ter suas águas transformadas em sangue. A mesma coisa acontece com as águas dos rios e fontes, tornadas também em sangue. Versículos 4 a 7, nós lemos aqui, o evento ligado à terceira taça. Então, segunda e terceira taça, né? A destruição da fauna e da flora do mar e dos rios. Água salgada e água doce, tanto água salgada como água doce do mundo inteiro. Por quê? O mundo foi representado no passado por um só país, o Egito. Quando o povo de Deus estava lá no Egito, e Deus enviou Moisés para anunciar a libertação desse povo do Egito. O Egito era servido hidricamente por um rio muito caudaloso, um rio muito grande no Egito, que é o famoso rio Nilo, o grande rio Nilo. E Deus fez com que aquelas águas do rio Nilo, naquela época, também fossem transformadas em sangue, e os peixes morressem. Aquela praga, uma das 10 pragas que Deus manifestou sobre a nação egípcia, ela vai ser manifesta sobre toda a terra nessas 2 taças, na segunda e na terceira taça, quando elas forem derramadas, todas as águas do mundo, do mar e dos rios, água doce e água salgada, serão transformadas em sangue, e não haverá mais peixe algum, todos os peixes, claro, morrerão. A quarta taça está nos versículos 8 e 9, o clímax do aquecimento global, a taça no sol. Essa quarta taça não é jogada na terra, ela é jogada no sol. E o sol então vai queimar os homens. Muitas pessoas, é claro, terão a pele, fortes queimaduras vindas do sol. Será essa taça aqui é a profecia então do clímax daquilo que nós já estamos vivendo hoje. Já estamos vivendo a notícia no mundo inteiro aí, né? O global warming, o aquecimento global. Isso vai atingir o seu pico máximo dentro da grande tribulação, como evento da quarta taça que será derramada aí por Deus. Os versículos 10 e 11 nós lemos aí a quinta taça, e o que nós lemos nesses versículos: o trono do anticristo transformado em trevas. Nós já vimos que o anticristo será um homem que só será conhecido por quem estiver aqui na terra durante a grande tribulação. O mundo está se preparando para isso, tá? A humanidade, com a multiplicação da iniquidade, está se preparando para a instalação do anticristo. Antes que o anticristo chegue, o trono dele está sendo montado. O trono do anticristo não é
uma cadeira, um trono onde ele vai se sentar. É a representação de todo o ambiente mundial, de como estará o ambiente no mundo para que seja instalado o governo deste homem, chamado na Escritura de homem da iniquidade, que se manifestará desde o princípio da grande tribulação. E no princípio da grande tribulação, ele será honrado pela humanidade com festas, com coroação, com celebrações, porque muita gente vai pensar que ele é o verdadeiro Cristo. Por isso que o primeiro selo era o cavalo branco, e esse anticristo é que vinha neste cavalo branco. Mas na metade da grande tribulação, 3 anos e meio depois de um governo de glória desse anticristo na terra, ele vai tirar a sua máscara e mostrar que ele não é Cristo, que ele é o anticristo. E no evento então da quinta taça, esse glamour do mundo, esse aí é o trono do anticristo. O trono do anticristo é esse glamour do mundo, as festas do mundo, as celebrações do mundo, a alegria do mundo, sentindo-se livres. Porque com o arrebatamento dos cristãos da terra, eles vão se sentir livres, livres de igrejas, livres de pastores, livres de pregadores. As 2 testemunhas já foram elevadas para o céu, e a humanidade nessa época do anticristo vai se sentir assim, livres de Deus, livres de Bíblia, livres de evangelho, livres de pregação. Essa é a luz deles. A luz deles é trevas. Então, com os eventos da quinta taça, Deus vai transformar a luz deles em trevas. Vai apagar o brilho dessa alegria falsa do mundo, que o mundo celebra aí nos carnavais da vida, nos axés da vida, nas boates da vida, nas baladas da vida, e assim por diante, em tudo isso que o mundo oferece, porque o que o mundo está fazendo com tudo isso é edificando o trono do anticristo. Para o mundo, Cristo não reina. O mundo não gosta de Cristo. O mundo odeia Cristo. Cada um cria para si um Cristo que goste mais, um Cristo mais conveniente. Mas o verdadeiro Cristo, que é a verdade, que é a palavra de Deus, como ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, o mundo não o aceita como seu rei. O mundo não o aceita como aquele que está sentado no trono à direita do Pai, e o mundo então constrói com a forma como constrói o mundo, como edifica a sociedade e as coisas, a moda, as tendências da humanidade, constrói um trono, porque eles querem um outro Cristo. Esse Cristo eles não aceitam, eles querem um Cristo que os agrade, e esse Cristo que os agrada será o anticristo, que se sentará nesse trono, mas a quinta taça vai destruir o trono do anticristo. Nos versículos 12 até o 16, a sexta taça, a penúltima taça, é a preparação do Armagedon. Armagedon é o nome de um lugar em Israel, na nação de Israel, conhecido como o Vale do Megido. Alguns falam Megido, mas em hebraico a letra G tem som de G, então Vale do Megido. No Vale do Megido, que é um vale onde muitas guerras já aconteceram no Antigo Testamento, e estará sendo preparado aqui para o final da grande tribulação. Por isso que a sexta taça ainda não é o final, porque o final da grande tribulação será com a guerra
do Vale do Meguido, a guerra do Armagedon. Será a terceira guerra mundial. O Apocalipse profetiza a terceira guerra mundial, porque essa guerra vai envolver todas as nações. Nações, quais são os dois lados que estarão lutando? As nações que são aliadas de Israel contra as nações que não são aliadas a Israel, que são contrárias a Israel. Então, nações se unirão para uma grande guerra, e o principal solo dessa guerra será a própria nação de Israel. A sexta taça é a preparação para o Armagedon, por isso que essa taça foi derramada sobre os rios Tigre e Eufrates, para preparar, para secar aqueles rios lá ao norte do Iraque, onde era a antiga Babilônia, para que marchem na direção de Israel os exércitos do Oriente, que vem do nascer do sol. China, Japão, Coreia, etc. Todos esses lugares marcharão contra Israel. Estados Unidos, Brasil, as Américas estarão a favor de Israel. E essa será a última guerra sangrenta, e no meio dela, Jesus volta definitivamente. Aleluia. A sétima e última taça marca cataclismos e o maior terremoto e chuva de pedras. Nós vimos durante todas as leituras que fizemos do Apocalipse, vários terremotos, não foram? Então tem um slide aqui, sobre o próximo slide aqui, são os 5 terremotos da grande tribulação. A palavra de Deus profetiza, o livro do Apocalipse profetiza a existência de 5 terremotos durante esse período da grande tribulação, aí nesses textos que eu coloquei aí para vocês. No capítulo 6, versículo 12, o primeiro terremoto acontece na abertura do 6º selo. Não vamos ler esses versículos aí, nós já lemos eles todos, tá? É só para vocês anotarem aí. O primeiro terremoto na abertura do 6º selo. O segundo terremoto no capítulo 8, versículo 5, na preparação para as 7 trombetas, foi o segundo terremoto. O terceiro e o quarto terremotos estão profetizados no capítulo 11. O terceiro no capítulo 11, versículo 13, quando vai ocorrer neste terremoto a morte de 7.000 pessoas. E ainda no capítulo 11, versículo 19, o quarto terremoto vai acontecer no toque da 7ª trombeta. E o que nós lemos hoje no capítulo 16, versículo 18, o quinto e último terremoto, quando for derramada a 7ª taça. A 7ª taça. Muito bem. O que significam essas taças? Essas taças representam o tempo da tolerância e da longanimidade, da paciência de Deus. Deus é justo. A justiça de Deus não deixa impune os pecados. Nenhum pecado fica impune diante de Deus. E nenhum pecador fica impune diante de Deus. O perdão dos pecados não é o cancelamento do castigo por esses pecados. A gente pensa assim que perdoar é deixar para lá. Pode ser para nós, mas Deus não deixa nada para lá. O perdão de Deus não é Deus deixando para lá, desconsiderando,
desconsiderando o pecado. Não é não, irmãos. Todo pecado é punido. Todo pecado é justamente punido e todo pecador é justamente punido. O perdão de Deus, portanto, não é o cancelamento do castigo pelo pecado dos homens. O perdão de Deus é a transferência desse castigo para seu Filho Jesus na cruz do Calvário. As pessoas que recebem a graça imerecida da salvação são as pessoas cujos pecados são condenados e castigados em Cristo Jesus. Como os antigos conheciam muito bem, na harpa cristã, o cântico de número 9, o hino de número 9, chamado Conversão, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, aí o hino tem que mudar, que meus olhos ele abriu, não fui eu que abri os olhos, meus olhos ele abriu, e agora me alegro em sua luz. Nós somos perdoados porque os nossos pecados foram castigados em Jesus. Jesus veio para receber o castigo, porque não existe pecado sem castigo. Todo pecado é castigado. Os salvos são aqueles cujo castigo pelos seus pecados Jesus recebeu. E como Jesus recebeu o castigo pelos seus pecados, Deus ficou satisfeito com a condenação de Jesus, com o sacrifício de Jesus, e concede para nós então o perdão dos pecados. Percebeu que perdoar não é deixar para lá? Para nós nós temos que perdoar as pessoas que nos ofendem, deixar para lá. Mas Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Por isso que em relação a outras pessoas, a palavra de Deus diz para nós assim, perdoa elas, deixa para lá, perdoa elas. E agindo assim, colocará as brasas vivas sobre as suas cabeças. Significa que elas estão marcadas para receber de Deus o castigo pelo pecado delas. Porque Deus não deixa nada para lá. Deus não faz vista grossa a nenhum pecado. Deus não deixa impune nenhum pecado. O que Deus faz na maioria da história da humanidade é guardar a sua justa ira. A justa ira de Deus procura a punição dos pecadores. Ele vai guardando essa ira dentro de 7 cálices que vão se enchendo até chegar a hora desses cálices, dessas taças serem derramadas. No entanto, para que nós entendamos que essa tolerância de Deus, que essa tolerância de Deus é real, Deus vai fazendo durante a história algumas demonstrações do que acontece quando a sua ira é derramada sobre a humanidade. Por esta razão, nós temos no contexto de toda a Escritura
3 juízos gerais de Deus, nos quais ele manifesta sua ira contra todos os pecadores do mundo. E nós temos centenas, milhares, milhões de juízos particulares, quando Deus manifesta sua ira apenas para determinados lugares do mundo ou determinadas pessoas no mundo. Então vamos nos 3 que são menos. Os 3 juízos gerais de Deus. Em toda a história da humanidade existem apenas 3 juízos gerais de Deus sobre toda a humanidade habitando na terra. O primeiro já aconteceu. Foi o dilúvio, na época de Noé, que vocês conhecem muito bem a história. A época em que Deus, pelas águas do dilúvio, destruiu todas as pessoas que viviam na assim chamada primeira civilização, ou civilização pré-diluviana, a civilização que viveu antes do dilúvio. E desse dilúvio saíram vivos dentro da Arca da Aliança apenas as 8 pessoas que faziam parte da família de Noé. O próprio Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos 3 filhos. O restante da arca de Noé, que Noé construiu sob a orientação detalhada de Deus, Deus deu a medida certa, o tipo de madeira que deveria. Deus foi o engenheiro daquela arca para orientar Noé a construí-la. O restante daquela arca foi para abrigar pares de casais de animais, de toda aquela fauna, para que eles sobrevivessem ao dilúvio e depois enchessem novamente a terra, se multiplicassem pela terra após o dilúvio. Deus não permitiu que mais homem algum, nem homem, nem mulher, nem criança que existisse naquela época, entrasse na arca. Aquela foi a primeira manifestação geral da ira de Deus sobre a humanidade, o que se chama de o primeiro juízo geral. O segundo juízo geral eu vou deixar por último. Eu vou logo para o terceiro, porque depois eu vou voltar para o segundo. O terceiro juízo geral será no fim do mundo aqui, na consumação de todas essas coisas que nós estamos lendo aqui. O terceiro juízo será com a guerra do Armagedon, que eu falei para vocês. E quem profetizou muito bem sobre isso foi o apóstolo Pedro. Então abra aí na segunda carta de Pedro, na sua Bíblia, como eu estou fazendo aqui também. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. E nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 7. 2 Pedro capítulo 3, de 5 a 7. Glória a Deus. Vamos ler juntos. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados
para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Repitam só o 7. O elemento do primeiro juízo geral foi água. O elemento do terceiro e último juízo geral será fogo. Esse fogo será na guerra do Armagedon, onde toda a humanidade será destruída por fogo. Assim como aconteceu nos dias de Noé. Com água, nos últimos dias vai ser por fogo. Por isso os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra de Deus que promete isso, têm sido entesourados, guardados para fogo. Enquanto esse dia não chega, estão se enchendo as 7 taças da ira de Deus. Quando elas se derramarem, chegou o dia desse juízo. Primeiro juízo geral, dilúvio. Segundo juízo geral, a guerra do Armagedon. Terceiro juízo geral, a guerra do Armagedon. Eu pulei o segundo de propósito. O segundo juízo geral aconteceu no evento mais importante da história da humanidade. A crucificação de Jesus. Quando Jesus foi levantado da terra, quando o corpo de Cristo Jesus foi levantado da terra, pregado na cruz do Calvário, aquele evento foi o principal evento da história da humanidade. Pregado na cruz do Calvário, Jesus foi ali o para-raio que atraiu para si na cruz do Calvário todos os raios da justa ira de Deus sobre toda a humanidade e caiu sobre Jesus. Jesus recebeu uma só pessoa, um só homem recebeu a ira de Deus, a justa ira de Deus, que era sobre todos os homens. No dilúvio, todas as pessoas receberam a ira de Deus, menos a família de Noé. No Armagedon, todos vão receber a ira de Deus, menos os salvos que nessa hora já estarão no céu. Mas Jesus, sozinho, recebeu, naquele dia, que foi realmente uma sexta-feira, naquela sexta-feira, véspera do sábado, então era véspera do Shabat judaico, e véspera também da festa da Páscoa judaica, Jesus recebeu sozinho em si toda a ira de Deus contra os pecadores. Para que nós, que somos alcançados pela graça, à sombra da cruz do Calvário, recebamos o perdão de Deus pela fé em Cristo Jesus. É por isso, amados, que a nossa fé é em Jesus. É por isso que somos cristãos. É por isso que não invocamos outro nome, a não ser o nome de Jesus. Porque só Ele era digno de subir ao altar da cruz, sendo ao mesmo tempo sacerdote e oferta
cordeiro ofertado, oferecido para ser sacrificado, imolado. E por isso que João 1:29, João Batista declarou que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que a salvação em Cristo Jesus seria suficiente para salvar o mundo todo, como João escreveu em 1 João capítulo 2, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Porque ele recebeu na cruz do Calvário o castigo pelo mundo inteiro, que equivaleria ao mundo inteiro receber naquele momento a ira de Deus. Mas ela caiu sobre Jesus, que lá na cruz também intercedia por nós. Ele não intercedia só pelas pessoas que estavam ali crucificando ele, não. Ele intercedia por nós ao dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esse foi o juízo geral. O juízo geral que caiu sobre uma única pessoa, o Filho de Deus. Por isso, a crucificação de Jesus foi o ato mais importante da história da humanidade. Por isso, quando Paulo chegou na cidade de Corinto, na Grécia, ele falou assim: eu vim até vocês pregar Cristo e Cristo crucificado. Que é loucura para os judeus, porque está escrito que todo aquele que fosse crucificado, levantado em madeiro, é maldito de Deus. Maldito todo aquele que fosse levantado na cruz. E Jesus ocupou esse lugar de maldição para que nós ganhássemos perdão, justificação e a oportunidade que agora estamos tendo de nos santificar diante de Deus para poder estar com Ele para sempre, na glória eterna. E quanta gente está jogando fora essa oportunidade. Além desses juízos gerais, a gente vê na história Deus manifestando juízos particulares, que se manifestam de maneira geográfica em alguns lugares e de maneira pessoal sobre algumas pessoas. Sobre algumas pessoas. De maneira geográfica, em alguns lugares, todos lembramos das duas cidades que existiram na época de Abraão, as cidades de Sodoma e Gomorra, onde os homens eram ímpios, praticavam iniquidades, promiscuidades sexuais de toda ordem. Claramente na Escritura eles praticavam o homossexualismo, porque quando os anjos chegaram na casa de Ló, aqueles homens pensaram que não eram anjos, eram homens. Chegou dois homens bonitos ali. E foi lá na casa de Ló, e falou assim: deixa vir os teus convidados aqui para nós, porque nós queremos abusar deles sexualmente. E Ló, ainda cheio do temor de Deus, ele falou assim: não façam isso, gente. Vocês não sabem quem são esses dois. Eu ofereço para vocês minhas duas filhas no lugar deles. Mas os homens queriam ter sexo com aqueles homens que entraram, porque eles julgavam que eram homens quando eram anjos. E eles foram lá justamente mandados por Deus para tirar a família de Ló de Sodoma e Gomorra, para então cumprir a ordem de Deus de destruir aquela cidade, porque o fedor, o mau cheiro da sua promiscuidade havia chegado até o céu, até a presença de Deus.
E aquelas duas cidades foram subvertidas pelo fogo de Deus que caiu do céu sobre elas. A cidade de Nínive, aonde Deus mandou pela primeira vez o profeta Jonas, e diante da pregação de Jonas, eles se comoveram, sentiram arrependimento, jejuaram, se humilharam, pediram perdão dos pecados, e Deus não destruiu a cidade de Nínive naquela época. Um século depois de Jonas, Deus enviou o profeta Naum, e aí não houve mais chance. A cidade de Nínive foi completamente destruída, também por um dilúvio particular. Deus causou ali uma inundação muito grande que matou todos os ninivitas. O que isso nos ensina no caso de Nínive? Nos ensina que os ninivitas não aprenderam com a história. Porque Deus falou através de Jonas que ia destruir toda aquela cidade. Mas depois adiou essa destruição porque eles se arrependeram. Mas esses que se arrependeram não exortaram os seus entes queridos que vieram depois deles. Não exortaram a próxima geração. E a próxima geração pecou contra Deus, e aí já não houve lugar de arrependimento. E na época do profeta Naum, Nínive foi completamente destruída. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, filhos gêmeos. Cada um deles foi o pai, o patriarca de uma nação. Jacó foi o patriarca da nação de Israel, que existe até hoje e vai existir até o fim dos tempos, até a guerra do Armagedon. Esaú também foi o patriarca de uma nação que recebeu o nome de Edom, os Edomitas. Mas eles eram pecadores demais diante de Deus, e Deus enviou o profeta Obadias para anunciar que Deus estava em guerra com Edom, com os Edomitas, e ele ia destruí-los. Deus matou todas as pessoas daquela nação. Os Edomitas morreram de tal maneira que hoje não existe nem DNA de Esaú na face da terra. Toda a descendência de Esaú foi perdida e morta porque Deus assim o determinou. Deus também entrou em guerra com um povo chamado Amalequitas e destruiu também a descendência desse povo todo, e não há ninguém de Amaleque vivendo hoje na terra. Deus destruiu todos eles. Tudo isso são manifestações exemplares da ira de Deus contra a gente pecadora, porque Deus não deixa impune nenhum pecado e nenhum pecador. Manifestações pessoais da ira de Deus. Deus manifestou a sua ira sobre determinadas pessoas. O rei Herodes estava pregando na cidade de Cesareia de Filipe, que ficava às margens do mar Mediterrâneo. Essa história está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E ele chegou ali com toda a pompa para inaugurar uma concha acústica. Concha acústica é uma fabricação de uma edificação junto ao mar, que, como não existia microfones naquela época, ela trazia um eco, aproveitando ali a brisa marítima. Tinha toda uma engenharia que os romanos inventaram para isso. Os romanos foram os inventores da concha acústica. Eu morei em cidade marítima como Santos. Em Santos tinha conchas acústicas, onde faziam shows à noite lá. Eu também fui lá tocar para Jesus, lá toquei vários evangelismos naquela concha acústica em Santos. E Herodes estava ali falando naquela concha acústica, e o povo estava ovacionando, glorificando, adorando, e o povo dizia: que voz!
porque o efeito da concha acústica fazia a voz dele ser amplificada. E o povo falava assim: isso não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. Deus mandou um anjo lá só para dar um toque no Herodes, e ele caiu imediatamente, ruído de vermes. Nem o Spielberg faria um efeito especial como esse, assim, rápido. Ruído de vermes. A ira de Deus contra um homem, porque não deu glória a Deus. Está escrito lá no Atos que isso aconteceu com ele, porque não deu glória a Deus. Você quer dar glória a Deus aí agora? Não dê não para ver. Aconteceu com Herodes, porque não deu glória a Deus. Acã foi um homem que estava com Josué, atravessou o rio Jordão a pé enxuto para conquistar a terra de Canaã. E todas as cidades que eles iriam conquistar, eles ficariam com os tesouros daquelas cidades para eles, as riquezas daquelas cidades para eles. Mas a primeira cidade, que era a cidade de Jericó, Deus deu uma ordem, que essa cidade, como primícias da conquista, eles não poderiam ficar com os tesouros. Os tesouros tinham que ser queimados, sacrificados. As vacas, os tesouros não podiam levar nada de Jericó. Era a primeira cidade, eram as primícias. Representa o nosso dízimo. Representa o nosso dízimo, que é primícias para Deus, para a sua obra, para a pregação do Evangelho, para a sua palavra, e ninguém pode tomar para si ou para qualquer outra coisa o seu dízimo. E Acã resolveu roubar algumas coisas que ele encontrou lá em Jericó, quando as muralhas caíram e eles entraram para conquistar, foram destruindo tudo, mataram pela ordem de Deus homens, mulheres, crianças, gado graúdo, gado miúdo, e queimaram todos os tesouros, todos os elementos de ouro foram derretidos no fogo, destruíram tudo. Mas Acã resolveu roubar lá, sem que ninguém estivesse vendo, uma capa babilônica, um cetro babilônico. Ele guardou ali alguns tesouros para ele na sua, na cueca que não tinha, né? Guardou por dentro das suas vestes, alguma coisa nesse sentido. E levou para a sua tenda e deixou lá escondido. Aí vocês conhecem a história. Quando eles foram atacar a segunda cidade que se chamava Ai, a segunda cidade chamava-se a cidade de Ai. Quando foram conquistar a cidade de Ai, foram derrotados. O exército inteiro foi derrotado e eles não entenderam por que haviam sido derrotados. Aí Deus falou: porque vocês prevaricaram contra as coisas que deveriam ser subvertidas e alguém roubou. Então foi feito ali todo um trabalho que Deus mandou eles fazer até descobrir o culpado, e descobriram o Acã, porque nada ficou oculto diante dos olhos de Deus. E a ordem de Deus foi: pega ele, já que ele quer esse tesouro aí, amarra ele com esse tesouro aí, as roupas deles na tenda dele, coloca a família dele tudo lá dentro, e apedreja eles até a morte, e faz um montão de pedras para virar um memorial, uma praça pública aí com um montão de pedras, para todo mundo saber o que acontece com quem desobedece a Deus. A ira de Deus sobre pessoas, caindo sobre pessoas. Ananias e Safira eram um casal lá na igreja primitiva, a primeira igreja cristã, lá em Jerusalém, onde todos ficaram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o povo tinha um coração tão grande para a obra de Deus, que eles
extrapolaram nas ofertas. Foi o único momento histórico da história da igreja em que o povo extrapolava nas ofertas. Ao invés de dar apenas o dízimo, eles davam tudo aos pés dos apóstolos. E os apóstolos pegavam toda essa oferta e redistribuía para o povo de acordo com as necessidades de todas as famílias. E a Bíblia diz que naquela época, naquela igreja, ninguém passava por nenhuma necessidade. Todos tinham de tudo, o que precisavam para sobreviver. Aí de repente surgiu um casal, Ananias e Safira, que querendo receber reconhecimento. Tem gente que não dá oferta sem querer receber reconhecimento. Ofertas, dízimos, entra naquilo que Jesus falou: a mão esquerda não saiba o que fez a direita. Mão significa membros do mesmo corpo. Um membro do corpo não tem que saber quanto que o outro ofertou, quanto que o outro dizimou. Isso é bíblico. Jesus deu essa ordem, está em Mateus capítulo 6. A mão esquerda não saiba o que fez a direita. Mas tem gente que faz questão que a sua oferta seja conhecida. Que o pastor fale: ó, fulano de tal doou tanto, viu, irmãos? Ó, o dízimo de fulano de tal é tanto. O dízimo de cada um de vocês está aqui escrito. Tem um quadro aqui escrito na parede com o nome de cada um. Para todo mundo ficar sabendo. É contra a Bíblia diz isso para não saber. Porque isso é uma coisa entre Deus e o ofertante. Entre Deus e o dizimista, o que está dizimando. É algo de Deus, o dízimo é algo de Deus, a oferta é algo de Deus. É palavra de Deus. Aleluia. Ananias e Safira resolveram fazer um truque para tentar enganar, ludibriar, para receber um reconhecimento dos apóstolos. E chegaram para o apóstolo Pedro. Ananias foi primeiro, depois de ter combinado com a mulher dele, porque eles tinham um terreno, vendeu por tanto, e para dizer para Pedro que estavam doando tudo, todo o lucro do seu campo, quando eles estavam dando como oferta só uma pequena parte e ficando com o resto, mas queriam receber honra diante da igreja, dizendo que estavam dando tudo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, pela manifestação do dom do Espírito Santo na vida de Pedro percebeu claramente o que Ananias estava querendo fazer e falou assim: Ananias, isso está em Atos dos Apóstolos capítulo 5. Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Foi portanto que você vendeu o seu campo? Foi. Não, não foi. Você não está mentindo para homens, você está mentindo para Deus. E diante dessa palavra, Ananias caiu por terra, morto. E Pedro mandou os rapazes da igreja vir: vai, sepulta ele logo. Sepulta ele e volta aqui. Horas depois veio a mulher. Não estava sabendo de nada, não recebeu nada pelo WhatsApp, não sabia o que tinha acontecido. Veio na igreja atrás do marido, o que aconteceu. Aí Pedro chegou para ela: vem cá, Safira, diga uma coisa para mim. Foi portanto que vocês venderam o campo? Foi por esse valor mesmo. Ah, muito bem. Por que você e o seu marido combinaram para enganar o Espírito Santo de Deus? Está vendo aqueles 4 jovens ali na porta? Eles são a nossa nova funerária. Eles já levaram o seu marido e agora vão levar você também. E ela também caiu morta. Manifestação pessoal da ira de Deus, porque nenhum pecado fica impune. Por isso,
o conselho de Jesus, ou melhor, mandamento de Jesus para todos nós, que recebemos o perdão de Deus, é o mesmo quando Jesus também não quis condenar aquela mulher adúltera, João capítulo 8, ao apedrejamento, e disse para ela assim: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Vai. Vai e o que, irmãos? Vai e não peques mais. Você já pecou. Eu já pequei. Agora, nós temos a ordem de Jesus: vai e não peques mais. Santifique a sua vida. Seja santo, porque o Senhor seu Deus é santo. Curve a cabeça aí, todos vocês. As crianças também. Curvem a cabeça, todos vocês. As crianças também. Curve a cabeça e feche os olhos. Todas as crianças. Fecha os olhos. Josias, senta aí nessa cadeira. Curva a cabeça e fecha os olhos. Todos, curve a sua cabeça e feche seus olhos. Jesus está aqui. Ele recebeu o castigo por nós. Ele recebeu o castigo dele. O castigo que ele não merecia. Por mim e por você. Agradeça a Ele agora. Agradeça ao Senhor. Fale com Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado pela obra que o Senhor fez sem eu merecer, para me salvar, para que eu tenha perdão de Deus, para que eu tenha a oportunidade, Jesus, de ser santo, de santificar a minha vida na Tua presença, para que eu possa estar na glória eterna. Senhor, ensina-nos a viver sem pecado, ensina-nos a viver em santidade, ensina-nos a santificar a nossa vida. Opera, Senhor, em nossa vida, opera em nossos corações, para que não sejamos alvos da ira de Deus, mas alvos do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão e da eterna salvação em Cristo Jesus.